do verso 1. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem dos seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, deem-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas alcançarão um só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram do seu luxo lamentarão por ela, quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados. Que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Agora vai comigo no finalzinho deste capítulo, que diz, versículo 21. Então o anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, e lançou no mar e gritou: assim Babilônia, a grande cidade, será destruída com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de moinhos. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Até aqui. Não feche sua Bíblia, abaixe só a sua cabeça e ore comigo. Grandioso Deus, nós nos rendemos a Ti mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença, sabendo, ó Deus, tendo ciência, somos conscientes de que o Senhor é o Deus eterno, poderoso, o Deus soberano que domina sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, diante da Tua palavra nós nos dobramos, diante da Tua palavra nós nos rendemos. Então fala a nós, fala ao nosso coração, converta-nos a Ti e seremos convertidos. Transforma a nossa vida e certamente seremos transformados. Que haja salvação, ó Deus, na minha vida, na minha casa e na casa, Deus, e na vida de cada um, irmão, que aqui está, para a honra e glória do Seu santo nome. Que o Seu reino cresça em nós e através de nós. Amém. Meus irmãos, como eu disse, eu quero fazer essa exposição de hoje num texto diferente, não do texto que a gente estava na sequência de Gálatas, para falar acerca dos
discípulos inconformados que não se misturam com a Babilônia. Veja, existe aqui uma figura simbólica que é a Babilônia, aqui no texto do capítulo 18. E a narrativa do texto que a gente acabou de ler fala acerca da queda da Babilônia. E a gente, de primeira mão, a gente precisa entender o que significa essa Babilônia. Essa Babilônia é uma cidade, essa Babilônia é um local específico, é um império específico? Sim, mas não somente isso. Essa Babilônia significa todo e qualquer sistema do mundo que jaz do maligno. Então, eu preciso fazer uma reflexão com vocês sobre, até contextualizando o que aconteceu essa semana, que vem ocorrendo aí a animosidade mundial por conta de dois eventos específicos, dois eventos covardes e terríveis. Em específico, no início da semana, uma moça chamada Irina Zaruska, ela foi morta no metrô de Nova York, no metrô lá dos Estados Unidos, covardemente, por um morador de rua. Isso levantou uma animosidade pelo grupo, vamos dizer assim, mais à direita, que começou a reclamar dos veículos de comunicação que não deram a devida atenção para aquela atrocidade terrível. Veja, uma moça branca que morreu por mãos de um homem negro, morador de rua. Então, por causa dessa circunstância, foi abafado pela mídia social, pela mídia dos Estados Unidos e do mundo, pouco foi noticiado sobre o caso. Isso não, irmãos, o crente absolutamente ele não tem partido, né? A gente não sabemos que em Cristo não existe diferenciação, somos todos seres humanos, filhos de Deus, somos todos, seja grego, seja gentio, seja negro, seja branco, seja rico, seja pobre, não interessa, nós todos em Cristo somos uma só unidade. Mas, veja, existe essa pauta de briga racial que, em favor de um lado, se reduz a humanidade do outro. O outro caso em específico, que levantou ainda mais, que jogou ainda mais gasolina em toda essa animosidade no mundo, foi o caso de, alguns dias depois, a morte de um ativista político chamado Charles Kirk, que ele foi morto covardemente por um algoz político. Ele foi morto covardemente simplesmente porque a pessoa não concordava com a sua visão política, com a sua visão de mundo. Então, irmãos, todos esses acontecimentos têm lançado, como eu disse, gasolina no debate político nos Estados Unidos e no mundo. E essa tragédia, ela pode estar aí dando início a uma nova forma mais agressiva do discurso do nós contra eles. Veja, essa ideia por si só já é uma ideia extremamente anticristã, o nós contra eles. Só que eu não estou aqui para intrinsecamente falar sobre política, mas eu quero pegar um ponto da política para trazer a reflexão para nós, sabendo que um cristão verdadeiramente convertido em Cristo Jesus não é um adepto, não pode estar inserido na ideia do nós contra eles. Porque, irmãos, o motivo que me fez trazer essa reflexão é que está surgindo na internet, está surgindo na opinião pública, dentro do campo de direita, que é para muitos considerado a direita cristã, tem levantado comentários do tipo, como o Nicolas Pereira fez a questão de dizer que nós devemos ser a esquerda, a direita, a extrema direita, que a esquerda diz que somos. Ou seja, é por causa de um evento terrível que nós devemos ingressar numa atitude também monstruosa. É porque eu estou sendo alvejado e que vou usar das mesmas armas que o meu inimigo usa contra mim para também atacá-lo. Tem se levantado esse argumento dentro, pasmem, até mesmo de pessoas que se dizem cristãs ou cristãos,
legitimando essa ideia de que, veja, até quando nós iremos apanhar calados? Até quando nós iremos sermos mortos por causa da nossa opinião? Devemos pagar uma mesma moeda. Ou seja, ditos cristãos que estão tentando talvez aí suscitar a ideia de que nós devemos também agir de forma extremada, matando, eliminando os inimigos. Irmãos, a gente acabou de estudar Efésios, a gente já viu que no último capítulo fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, nossas armas de luta são armas espirituais e não armas humanas. Existe um modo certo e correto da nossa luta. Existe uma forma exatamente cristã, estritamente cristã, exclusivamente cristã de se combater, de se lutar. Obviamente que o crente, ele não é aquele ser passivo que vai ficar sem lutar de modo algum. Não! Nós somos pacifistas ativos. Nós estamos ativamente por meio da passividade, porque o próprio Jesus disse, os que são os pacíficos herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque deles pertence a terra. Então, irmãos, o nosso ativismo não é na guerrilha, na luta armada. A nossa guerra é por meio da oração. A nossa guerra é por meio da exposição da palavra. A nossa guerra é por meio da defesa de uma ideia. E essa ideia não é uma ideia que sai da mente de um homem, não é uma ideia que sai da mente de um filósofo, essa ideia não é uma ideia que sai da mente de um político. Essa ideia é a mensagem do Evangelho que tem o poder de transformar vidas. Então, existe uma certa falta de sanidade em ambos os lados, seja a esquerda ou seja a direita. Existe essa falta de sanidade, falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia, falta de paciência. Isso tudo tem levado à escalada do caos no mundo, a escalada da guerra no mundo. Por causa das opiniões humanas, por causa da falta da sanidade, falta da misericórdia e do amor, o mundo tem escalado em guerras atrás de guerras. Veja, nós temos guerras espalhadas no mundo inteiro. Por quê? Por falta da sanidade, da misericórdia, por falta da compaixão, por falta do amor. Irmãos, com isso, eu quero discorrer sobre o tópico: a influência da narrativa pública dentro da comunidade cristã, para percebermos como o discipulado cristão tem sido afetado e danificado pela cultura secular que envolve economia política e nacionalismo. Irmãos, nós precisamos saber, aprender a refletir sobre a influência da narrativa deste mundo. Que tipo de influência que a narrativa deste mundo tem corroborado para a modificação da nossa vida, do nosso discipulado? Será que a nossa vida ela é estritamente uma cópia exata de Cristo? Será que a gente está seguindo exatamente à risca os planos de Deus para a nossa vida, a ideologia de Deus para nós, para esta vida? Ou nós estamos sendo influenciados por fatores externos a nós, pela narrativa da política, pela narrativa da economia, pela narrativa das guerras sociais e raciais e até mesmo pelas guerras religiosas? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa aprender, enquanto cristão, aprender a fazer autoanálise, aprender a olhar para o Evangelho e identificar o que na minha vida tem que persistir ou permanecer. É apenas o que o Evangelho diz que eu devo ser. Eu sou o que o Evangelho diz que eu sou. Eu vivo o que o Evangelho diz que eu devo viver. Agora, o que estiver além, que não condiz com o Evangelho, deve ser extirpado, tirado da nossa vida. Então, pretendo mostrar como a ideologia política de grupos à esquerda e à direita tem modelado a cultura
do discipulado na vida cristã. Como a ideologia das políticas, seja a esquerda ou a direita, elas têm modelado a cultura da Babilônia em nós. Por isso a gente entra nesse texto que fala sobre a cultura da Babilônia. Irmãos, o primeiro ponto vai ser a cultura da Babilônia. A gente precisa saber identificar a Babilônia. Como é que eu vou saber se a Babilônia está inserida em mim? Eu preciso entender o que é a Babilônia. Eu preciso saber o que é a Babilônia. Eu preciso entender como ela age, como que ela pensa, o que ela faz, o que ela diz, o que ela determina. Para eu saber se eu estou corroborando, se eu estou praticando, se eu estou sendo um dos tais moradores dessa Babilônia. E em contrapartida nós precisamos aprender e ratificar e entender mais sobre a cultura do reino de Deus, para aí sim combater a cultura da Babilônia com a cultura do Evangelho, combater a cultura secular, a cultura mundana, a cultura do mundo jaz do maligno, precisa ser combatida exclusivamente com a cultura formativa do Evangelho de Deus em nossas vidas. E por isso cabe a gente também parar para pensar acerca do desafio da vida cristã, que é ser uma testemunha fiel ao reino de Deus em meio à Babilônia. Porque veja, a gente vive na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. A gente reside fisicamente na Babilônia, irmãos. A Babilônia é este mundo, a Babilônia está aí, esse sistema, a ideologia, a política, a economia, as políticas sociais, o assistencialismo, tudo isso tem os tentáculos da Babilônia, do mundo que jaz do maligno, é a Babilônia. A Babilônia foi um império antigo, lá, muito antes de Cristo Jesus. A Babilônia passou a ser a Roma na época em que foi escrito o livro de Apocalipse. A Babilônia foi um império do nazismo na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Babilônia hoje pode ser sim o comunismo e o capitalismo. A Babilônia pode ser sim o mundanismo, a forma de se colocar no mundo, a ostentação, a opulência, a vontade de mostrar aquilo que não se é atrás das câmeras. Irmãos, tudo isso é um desafio para o cristão. Deixar de viver como um cidadão da Babilônia, convencido pela ideologia da Babilônia, mas ser um cristão fiel ao reino de Deus, ainda que esteja vivendo na Babilônia. É difícil, é complicado, porque se a gente fosse ser fiel ao reino de Deus nos céus, é absolutamente conveniente. Agora, o desafio do cristão, o teste para o cristão é ser um cristão fiel fora do seu habitat natural. Irmãos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus, mas até que não cheguemos, até que não adentremos pelas portas celestiais, até que não ingressemos na eternidade e a partir de então viveremos com um corpo glorificado para todo sempre. Até lá nós devemos aprender a administrar a nossa vida a fim de saber viver aqui não sendo daqui, saber ser um cidadão dos céus no mundo, saber ser um servo fiel de Cristo mesmo em meio ao anticristo que é o mundo que aí está. A gente precisa aprender esse tipo de coisa, pois é invariavelmente o caminho do Cordeiro de Deus que pressupõe transformação em nós, através de nós, por meio daquele que, Cristo Jesus, que fez tudo por nós. Nós precisamos viver isso. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, ou em outras versões, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Veja o que Paulo está sinalizando. Paulo está dizendo que você agora é um cristão que tem a sua mente transformada. Você agora é uma nova criatura, é uma nova criação de Deus. Você não é mais um cidadão de carteirinha da Babilônia. Você agora tem a sua identidade nos céus. Portanto, você é um cidadão
registrado no livro dos céus. Só que você está neste mundo como um peregrino, como um passageiro, como um turista, como um mensageiro. Você está aqui como um embaixador de Cristo para fazer a obra de Cristo, para e quando a obra for concluída, você ingressar e voltar para o seu lar, para o seu lugar de destino, o seu lugar de origem. Nós não somos daqui, mas devemos aprender a vivermos como servos de Deus dos céus, vivendo neste mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, isto é, não podemos tomar o mesmo molde deste mundo, não podemos nos amodelar, não podemos nos configurar como este mundo é, mas a nossa responsabilidade é transformar este mundo por meio da transformação que uma vez aconteceu na nossa vida. E eu quero fazer um paralelo com o que Paulo faz. Não vos conformeis com o que João fala no versículo 4 do capítulo 18. Ele diz: saiam dela, meu povo. Irmãos, aqui, essa sentença, saiam dela, meu povo, é a mesma coisa que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Quando Deus está pedindo para nós sairmos da Babilônia, não é para fisicamente deixarmos este mundo, porque isso pressupõe a nossa morte. Ou se você for um astronauta, mas com certeza você deve voltar. Mas irmãos, entenda, saiam dela, meu povo. Não é não é uma ideia escapista, não é uma ideia, eu tenho que fugir, eu tenho que criar um bunker, eu tenho que me enfiar num buraco, eu tenho que subir e me esconder na montanha mais alta e viver isoladamente da Babilônia, porque o texto está dizendo, saia dela. Não é sair dela, é sair da ideologia dela, é sair do conformismo, é não pensar igual a ela, é não viver igual a Babilônia, é não ter os mesmos desejos e anseios que a Babilônia tem. Saia dela, não vos conformeis com ela, não se conforme com a Babilônia. Nós não podemos nos conformar com o morticínio, com a atrocidade, nós não podemos nos conformar com a covardia. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, os dois casos, a ucraniana morta, covardia. O Charlie Kirk, um cristão ativista de político, um ativista de direita, muito aliado ao Trump, ainda que eu também não tenho as minhas concordâncias com a política trumpista, mas veja, irmãos, nada justifica que a gente venha querer eliminar aquele que pensa contraditoriamente a nós. Nós precisamos aprender a viver e a viver uma vida de compartilhar a comunidade, mesmo em meio a uma comunidade que a gente tem pessoas que pensam diferente. Irmãos, só para contextualizar, a gente continua aqui no texto. Na época da eleição de 2022, vocês sentiram na pele a guerrilha que havia entre esquerda e direita, que persiste até hoje, mas na época da eleição os ânimos ficam mais aflorados, né? Pois bem, quantas famílias não estavam se degladiando? Pais contra filhos, marido contra mulher, pessoas que são próximas, família rachando, deixando de ir almoçar no domingo, porque não quero lá, se não vai falar sobre Bolsonaro e Lula, eu não quero, porque já brigamos demais por isso, estamos bicudos um com o outro. Irmãos, nós estamos nesse nível, a ponto da Babilônia nos influenciar de tamanho modo que nós aderimos ao pensamento da Babilônia e deixamos o nosso pensamento político, ideológico, sobrepujar, estar acima da nossa comunidade um com o outro, acima da nossa vivência em família. Irmãos, quando eu vivenciei, eu vi pessoas, eu tive vários testemunhos de pessoas que racharam famílias por causa de política. Isso não pode acontecer. E aí, a gente precisa então, saber identificar a Babilônia internamente e externamente. Nós estamos cultivando o pensamento da Babilônia, a ideologia da Babilônia dentro da nossa igreja, porque nós estamos sendo influenciados por fatores externos. A Babilônia tem entrado, tem inserido seus tentáculos
a sua ideologia perversa, mundana, diabólica na nossa vida e a gente não tem percebido, a gente precisa fazer reflexão acerca dessas coisas. É um convite, saia dela, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, por quê? Vamos definir a cultura da Babilônia, vou tentar ser mais rápido. A Babilônia significa o poder militar, exploração econômica, opressão ao povo de Deus. Veja o finalzinho, o versículo 24. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Irmãos, a gente não pode assumir uma amizade com a Babilônia, sabe por quê? Porque a Babilônia nunca foi amiga do povo de Deus. A Babilônia destruiu e destrói e sempre destruirá, até que ela mesma seja destruída, né? A Babilônia é contra o povo de Deus. Aqui, ó, veja, em suas ruas, nas ruas da cidade em que vivemos, cristãos são perseguidos. Nas ruas do nosso país, por aí afora, cristãos são perseguidos. Nas ruas das cidades do mundo inteiro, cristãos são perseguidos e mortos. Irmãos, quantos cristãos não foram mortos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até hoje? Quantos cristãos não foram mortos por causa da ideologia do comunismo? O comunismo matou tanto cristão, mas tanto cristão que foi muito mais do que o Império Romano inteiro. O comunismo. A ideia marxista de Karl Marx, que alavancou uma paixão de esquerda que levantou descaradamente a ideia da destruição da família, a ideia da descaracterização da tradição, dos fundamentos, ideais. Irmãos, isso matou muitos cristãos. Por quê? Porque é a Babilônia. Em suas ruas corria o sangue dos profetas e do povo santo, o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. No mundo inteiro, cristãos são mortos por causa de ideologia, por causa da política, por causa da economia, por causa da religião da Babilônia. Então veja, a Babilônia, ela atrai os poderes políticos. Veja o versículo 9, diz: os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça dos restos carbonizados. Irmãos, a Babilônia, ela atrai os poderes políticos, os reis da terra, os presidentes, os deputados, os parlamentares de um modo geral e generalista. Sim, eles são todos marionetes nas mãos da Babilônia. Eles se deleitam com a Babilônia, eles se fartam com o luxo da Babilônia, eles se deleitam com toda a opulência que ela tem a oferecer, com toda a riqueza que ela tem a oferecer, com todos os deleites que ela tem para oferecer. Os reis da terra. Aí veja, a gente precisa ser gente mais esperta. Não podemos nos apaixonar por figuras públicas políticas. A igreja de Deus, ela peca quando ela se associa a personalidades. Eu estou falando exclusivamente da igreja brasileira que se associou ao bolsonarismo como uma personalidade divina, quase divina e messiânica, como salvador da nação. Irmãos, isso não é nacionalismo cristão, porque nacionalismo cristão não é pensar que a nossa vida ela é eternamente aqui nesta terra. A gente não deve pensar que a salvação deste mundo, a salvação do Brasil, está nas mãos de um homem, o Bolsonaro ou seus asseclas. Irmãos, a salvação do mundo está no dia em que Jesus fizer novas todas as coisas. Porque esse sistema que aqui está, ele já é degradado, deteriorado, ele não tem solução. A única saída para esse sistema, esse mundo que jaz do maligno, é a destruição, a aniquilação. Mas o mundo, a natureza, os seres, a criação regenerada vai usufruir um mundo, um novo céu e uma nova terra. Então, irmãos, a gente não pode cair nessa falácia
da paixão política. É por causa da paixão política que acontecem essas atrocidades. É por causa da paixão política que Charles Kirk foi morto covardemente. É por causa da paixão política que 2 crianças estão sem pai. É por causa da paixão política que uma mulher hoje, ela está chorando copiosamente pela perda do seu marido de 30 e poucos anos. Irmãos, nós não podemos, o cristão sério, o verdadeiro cristão regenerado, ele não ingressa, ele não entra de cabeça, ele não levanta a bandeira política, ele não levanta o pensamento ideológico. Ele, ainda que seja um cidadão aqui da terra, ele deve ser, acima de tudo, um cidadão dos céus. Porque a Babilônia, ela incorpora o caminho do dragão. Existe aí a figura do dragão aqui, né, nos capítulos anteriores. O dragão é Satanás. E a Babilônia serve aos preceitos de Satanás. A Babilônia, ela promove a idolatria. Veja o versículo 3 comigo. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Irmãos, aqui a palavra adultério, ela não significa imoralidade sexual. Aqui é uma palavra que é muito usada no Antigo Testamento também para denotar a idolatria, a prática de uma outra religião. Veja, quando Deus falava para o povo de Israel, quando eles se misturavam com outros deuses, quando eles passavam a adorar outros deuses, essa imagem se procura muito lá no livro de Oséias. Deus falava: vocês adulteraram, vocês cometeram adultério, vocês caíram em prostituição. O texto não está falando sobre prostituição sexual física, mas está falando sobre degradação religiosa. A igreja que se mistura com religião, a igreja que permite os seus pares ou os seus líderes ingressarem ativamente em um movimento político, ideológico, personalista, em uma figura, é uma igreja que está extremamente envolvida, está extremamente amarrada pelas cordas da Babilônia. Porque a Babilônia, ela promove a idolatria. A Babilônia, ela promove a opulência, a satisfação pelas riquezas, a ostentação das riquezas exagerada. É isso que ela tem para oferecer. É o engano, é a ilusão. Ela vai iludir, ela vai seduzir por meio vai atrair por meio das muitas riquezas. Mas riquezas que são perecíveis. Este mundo, ele é passageiro, e toda essa juventude, ela um dia passa. As riquezas que são amontoadas, elas podem ser roubadas. Jesus disse: não junteis tesouros nesta terra, o ladrão pode roubar. Por que você é maluco? Abra a sua conta hoje mesmo nas regiões celestiais e deposite lá a sua vida, porque lá está segura, a traça não vai corroer, a ferrugem não vai corroer, não será destruída a sua vida se a estiver depositada na conta de Deus. Mas a gente é teimoso demais, a gente gosta da Babilônia. O ser humano gosta de viver e de experimentar o que a Babilônia tem para oferecer. A gente sabe que o fim dela já é lavrado, a gente já sabe que ela será destruída, e se eu estiver nela, serei juntamente destruída com ela. Então por que insistir em viver nessa Babilônia? Saiam da Babilônia, povo meu. A palavra está dizendo, versículo 4, saiam dela, meu povo, não se conforme com ela, não fique nela, não esteja nela, não trabalhe para ela, não pense como ela pense, não se vista, não assuma a moda dela, não seja como a Babilônia é, porque quem for da Babilônia será destruído como a Babilônia. Um teólogo chamado Scott McKnight, ele disse: dissidentes percebem claramente a opulência pelo que ela realmente é. Um desrespeito flagrante
ao estilo de vida comum, vivido pela maioria das pessoas. É uma vitrine de autogratificação desenfreada, com o desejo lascivo e o consumismo conspícuo, ou seja, claro, em plena exibição, nutridos em sua essência pela sensação do status superior. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca no Instagram aquilo que a gente não é, a gente quer ostentar uma vida que nós não vivemos. Já parou para perceber que as fotos no Instagram são todas belas, as melhores fotos possíveis, os melhores fundos? Nas fotos do Instagram não vai mostrar a foto de reboco na parede. Na foto do Instagram não vai mostrar que tem uma panela amassada e queimada no fogão. Vai mostrar o que é opulento, o que é grandioso, o que vai ostentar a riqueza. Irmãos, porque é isso que a Babilônia quer, mostrar a ilusão por meio dos bens materiais. Qual é o modus operandi da Babilônia? A sedução através do engano. A Babilônia só sabe enganar, porque ela só tem engano para oferecer. Agora, em contrapartida, existe a cultura do reino de Deus. Na nova criação, a história é controlada soberanamente por um Deus soberano. É o caminho da verdade que conduz a Nova Jerusalém. Veja, nós estamos vivendo fisicamente na Babilônia, mas nós estamos caminhando ativamente, diretamente para a Nova Jerusalém. Nós sabemos que nós somos de lá. Nós sabemos que quando fomos salvos em Cristo Jesus, recebemos uma nova identidade e nós recebemos a cidadania de uma nova cidade, a Nova Jerusalém. E o texto é enfático ao dizer nova, porque se fosse a antiga seria só a Jerusalém, aquela cidade que é histórica, que é famosa e é apenas um ponto hoje turístico, nada mais do que isso. Mas, meus irmãos, vejam, nós não iremos para uma terra santa terrena, mas nós iremos para uma terra santa espiritual, uma terra santa eterna. É o nosso destino. É a manifestação da superioridade divina, orquestrada pelo poder e pela humildade. A Nova Jerusalém, ela não deixa de mostrar a sua força, porque o leão da tribo de Judá não deixa de mostrar a sua força. Mas deixa eu te mostrar aqui, como é que Jesus mostra a sua força? Sendo humilde como um cordeiro. Irmãos, a guerra está travada. Está aí, a Babilônia precisa ser vencida. Existe a batalha escatológica, a batalha do Armagedon, e a gente imagina que será uma batalha onde todo mundo vai puxar a espada e a gente vai ativamente, nada disso. Quando Jesus aparece, ele já aparece com uma veste escarlate, ou seja, o sangue já foi derramado. E o sangue para a conquista da vitória não é o sangue dos algozes. O sangue para a obtenção da vitória não é o sangue dos nossos inimigos. O sangue da obtenção da vitória foi o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso, quando ele aparece na batalha do Megido, na batalha do Armagedon, ele aparece com uma roupa cheia de sangue, escarlate, e da sua boca sai uma espada de dois gumes, que é o Evangelho. É por meio do Evangelho que nós vencemos, é por meio do Evangelho que nós batalhamos. A nossa arma não é arma física, não é metralhadora, não é espingarda, não é revólver. A nossa arma não é faca, não é espada. A nossa arma é oração, é pregação do Evangelho. A nossa arma é viver uma vida humilde, porém poderosa. Nós não somos deste mundo para viver como este mundo vive, brigando, buscando seus inimigos e destruindo seus inimigos fisicamente. Nós destruímos os nossos inimigos espirituais, nas regiões espirituais, por meio da oração e da pregação. A gente precisa deixar isso muito bem definido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos muito facilmente convidados pela massa. Está todo mundo indo, seguindo uma vertente política. E vamos lá, vamos levantar a bandeira, e se der confusão a gente vai estar lá e já resolve. Não, que isso, gente? Cristão não pode ser um ativista revolucionário.
Nós não somos chamados para viver uma revolução. Quem revolucionou a história foi Jesus na cruz, e ponto final, está consumado. Jesus já fez tudo que deveria ter sido feito. O que nós precisamos fazer é viver uma vida de discipulado, que copia a obra de Jesus. Jesus é o leão que vence como um cordeiro. O leão tem poder de rasgar, de dilacerar. O leão tem patas, tem garras, mas veja, apesar de Jesus ter o poder de um leão, ele foi para a cruz e venceu como um cordeiro calado, mudo, indo para o matadouro. E esse deve ser o nosso exemplo. Irmãos, nós não podemos pagar na mesma moeda. O Evangelho pressupõe isso. Se te ofenderem, ore pelos seus inimigos. Se te ferirem, perdoe os seus inimigos. Né? A ideia de, se lhe desferirem um golpe na face, dê o outro lado. Isso é, ore por aqueles que te ofendem. Ore por aqueles que pensam de forma diferente de você. Não deixa a ira tomar conta. Mas aquele rapaz, ele não entende. Será que ele não está vendo? Como é que pode? Irmãos, em 2022 eu escutei a frase de que crente de esquerda não é crente de verdade. Então quer dizer que é esquerda ou direita que salva? Não é o sangue de Jesus? Veja, ainda que a gente discorde de pensamentos, a gente precisa de fato definir o que é execrável na esquerda e o que também é execrável na direita. A gente não pode definir salvação de pessoas se ela é de um campo ou de outro, se ela levanta uma bandeira ou outra. Nós só podemos dizer que uma pessoa é salva se ela verdadeiramente encontrou o Evangelho salvífico de Cristo Jesus, que tem fé no Cristo ressurreto e que aguarda ansiosamente pelo seu retorno. Então é esse o desafio do cristão. O desafio do cristão é não ser seduzido por toda essa opulência, por toda essa ostentação de riqueza da Babilônia. O cristão, ele não é seduzido pela extravagância, ele não pode se misturar com a cultura secular. Difícil, né? A gente está aqui no meio dela, exato, mas quem te disse que é fácil? Quem te disse que Deus te chamou para algo que é fácil, que é bonitinho, que é lindo? Irmãos, o Evangelho pressupõe renúncia, o Evangelho pressupõe dor, o Evangelho pressupõe cruz, e cruz é um símbolo de morte. Então, se quisermos viver, devemos morrer para este mundo e ressuscitarmos juntamente com Cristo, através da sua ressurreição. Irmãos, já termino. Nós não podemos misturar ou sobrepor a ideologia cristã com a ideologia secular. Veja, acabam criando o absurdo da religião, tanto a esquerda quanto a esquerda. Religião do bolsonarismo, religião do petismo e por aí vai. Irmãos, a religião verdadeira, ela não se sobrepõe a isso. Ela é santa e imaculada. A religião é a fé em Cristo Jesus e somente. Só Jesus é o nosso Senhor. Só Jesus é o nosso Salvador. É importante que enxerguemos Apocalipse como uma crítica ao poder secular, onde ele se manifeste de forma opressiva, e precisamente como uma crítica a tal poder quando ele for considerado sagrado e lhe for atribuído devoção e fidelidade. Veja, nenhum presidente, nenhum líder de nação pode ser adorado, pode ser devotado, pode ser considerado divino. Ninguém, além de Cristo Jesus, é o Messias. Ninguém, além de Cristo Jesus, é o Salvador. Por fim, embora nenhuma nação ocidental, aqui no nosso lado do mundo, hoje em dia, adore flagrantemente o seu governo, nós temos poderes políticos, poderes militares e poderes econômicos aos quais milhões tributam fidelidade inquestionável. E aí termina aí fecha o ciclo, a guerra do nós contra eles. É o capitalismo versus o comunismo. E aí fica essa guerra infinita, essa guerra eterna. Irmãos, nós não participamos dessa guerra. Essa guerra é pífia, essa guerra é supérflua, essa guerra já está deflagrada, já está derrotada.
porque esta guerra está debaixo da influência da Babilônia, que vai cair. O anjo diz: caiu a grande Babilônia. Irmãos, que nós não estejamos nela para cairmos juntamente com ela, porque foi para a vida que Jesus nos resgatou. A nossa militância não é a favor de políticas nacionais, mas é com a pregação do Evangelho. Se você quer ser um ativista, se você quer ser um militante ativo neste mundo, seja um militante da pregação do Evangelho. Pegue a palavra do Evangelho e leve o Evangelho a toda e qualquer criatura. Seja um cidadão do céu ativo, pregando ativamente e militando contra as hostes do maligno e da maldade, levando uma palavra de esperança, de paz e salvação. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra não é contra bolsonarismo, não é contra petismo, lulismo, não é contra a esquerda, não é contra a direita. A nossa luta é contra as potestades e contra os poderes malignos que operam no inferno. A nossa luta é contra o pecado. Não é com armas de fogo, não é com espadas afiadas, mas com a demonstração sobrenatural de poder, porque o que Paulo diz lá em Romanos 1,16? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Você quer uma arma mais poderosa do que essa? Você quer empunhar uma espada mais poderosa do que a espada do Evangelho, que é a única que tem o poder de salvar o homem? Pois bem, meu irmão, venha brandir essa palavra, venha levantar a espada da verdade, pregue Cristo Jesus, unicamente Cristo Jesus, e seja uma testemunha, um discípulo dissidente, isto é, um discípulo que não está inserido na Babilônia, e que não está inserido nas suas ideologias, e um discípulo dissidente até mesmo dentro das igrejas, que estão misturadas com a política, com a economia e com a cultura da Babilônia. A Babilônia já está o seu destino definido. Ela certamente cairá. E aquele que estiver em Cristo Jesus permanecerá de pé. Então, essa reflexão é para que nós, diante desses acontecimentos dessa semana, e do que tudo isso pode desencadear ao longo dessa semana, desse mês, ano que vem a gente tem eleição, então comece desde já, não deixe para, na época de eleição, começar a pensar nessas coisas. Reflita hoje sobre como a Babilônia, através da política, através da economia, através da ideologia, tem influenciado e modelado a igreja para o mal, e tentando levá-la à queda. Mas nós não nos conformamos com este mundo, mas transformamos por meio da nossa transformação, porque o Evangelho nos diz: saia da Babilônia. Amém? Abaixe a cabeça, vamos orar. Eu quero orar com você. Amado Deus, através da sua palavra nessa noite, é nos mostrado, Senhor, que existe um esforço muito grande de Satanás de tentar nos iludir, nos enganar, tentar, Deus, através da paixão, da animosidade política, econômica, a ideológica, através de todas essas coisas, ó Deus, que está aí neste mundo, ó Deus, muita confusão, e às vezes a gente se pega meio que perdido, mas somos tuas ovelhas, nós queremos ouvir a sua voz. Certamente, ó Deus, em todas essas vozes que estão sendo ditas no mundo, se o Senhor falar a nós, nós reconheceremos a sua voz, nós escutaremos e seguiremos. Portanto, Senhor, fala a nós, fala no nosso coração, não deixe nenhum de nós confundido. Ó Deus, se porventura nós estivermos, ó Deus, considerando alguma ideologia deste mundo como algo que deveríamos nos apegar, que por meio da Tua Palavra possamos encontrar força de destruir todas as amarras, todos os tentáculos, todas as formas da Babilônia nos amarrar e nos enganar. Ó Deus, que sejamos verdadeiramente livres para pregar o Teu Evangelho, ainda que venhamos padecer,
mas se morrermos, sabemos que não é o final. Sabemos que estamos assegurados na esperança da glória que há em Cristo Jesus. Portanto, fala ao teu povo, ó Deus, que possamos refletir mais sobre esses assuntos de forma mais profunda, que leve glória para o seu nome e que a sua igreja cresça de forma como uma igreja dissidente, não misturada com essas coisas que estão por aí. É o que eu te peço, assim, oro, em nome de Jesus. Amém e amém.